Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Este é o programa Blue Team Academy. Então, pega o seu café e vamos falar sobre segurança da informação. Eu sou o Fábio Sobieck, sou profissional na área de segurança da informação e aqui eu te ensino como você pode começar a sua carreira em segurança da informação sem hacks, tá ok? E então, neste canal eu vou falar muito sobre a carreira de segurança da informação, principalmente na área da segurança defensiva. Vou tirar suas dúvidas com relação à segurança da informação, o que é algum tema. Então, se você tem a sua dúvida, pode enviar aqui nos nossos comentários. Nós vamos preparar aqui um episódio bacana para você, tá ok? E no episódio de hoje, eu vou falar sobre o uso do hardware hacking para a proteção de empresas. Então, nós vamos detalhar um pouco mais do que é o hardware hacking e como que a gente pode utilizar para proteger empresas, que esse é o nosso objetivo na segurança defensiva. Mas antes da gente começar, eu queria pedir, se você gosta desse conteúdo, de segurança da informação e tudo mais, você pode seguir o nosso canal, ativar as notificações para não perder nenhum assunto novo. Todas as semanas nós publicamos aí vídeos novos com temas da área de segurança. Então, se você gosta desse assunto, não perca, ative as notificações, fique sempre antenado quando a gente publica um conteúdo novo. E ao longo da semana a gente vai publicando os cortes dos vídeos. Então, se você está vendo um vídeo curto, saiba que existe um vídeo longo, um pouco mais, com essa informação para você. Um vídeo mais detalhado sobre esse determinado assunto, tá ok? Então, vamos à nossa vinheta e depois a gente entra no tema principal. E é isso aí, pessoal. Bom, primeiro vamos falar o que é hardware hacking. Bom, pela palavra hardware, já sabemos que são os equipamentos, os computadores, mas não somente os computadores. Como nós sabemos, o PC, o monitor. A parte de hardware hacking são técnicas que nós vamos utilizar para testar ou driblar circuitos eletrônicos, a parte de eletrônica, de todo tipo de equipamento, não só os computadores, mas qualquer tipo de equipamento que tenha uma certa capacidade de processamento, uma certa inteligência embutida. E por que nós falamos qualquer equipamento? Porque nos dias atuais, com a escalada, a grande adesão à internet das coisas, nós estamos vendo cada vez mais e mais equipamentos que se conectam à nossa rede, que se conectam à rede da empresa, que se conectam ao seu Wi-Fi da sua casa, que se conectam à internet. O que esse monte de equipamento conectado à rede pode representar para a empresa? Riscos de segurança. Boa parte desses equipamentos, eles têm sim processadores, eles têm sim capacidades altas de processamento de informação. Hoje, no nosso bolso, quando você leva um celular, você tem mais capacidade de processamento e memória do que o computador que levou o homem à Lua. Então é óbvio que os hackers, os criminosos, eles vão usar desse subterfúgio, eles vão usar desta opção para também atacar a empresa. E se você é hoje analista, consultor ou gestor de segurança da informação, ou você pretende alcançar esses cargos, saiba você que você tem aí um grande pepino nas mãos, que é lidar com todos esses equipamentos de rede. E por isso, o hardware hacking ele tem se destacado cada vez mais. As empresas já começam a buscar profissionais especializados em fazer avaliações destes equipamentos eletrônicos que estão se conectando à nossa rede. Como você sabe, eu já falei isso em outros vídeos aqui, a missão do profissional de segurança da informação é garantir a confidencialidade, a integridade e a disponibilidade da informação para a empresa. Se nós temos que garantir esses três pilares, qualquer informação, qualquer dado da empresa que possa ter valor, ou seja, representa um ativo para essa empresa, e esse ativo estiver em risco, a área de segurança da informação precisa atuar para diminuir esse risco, eliminar esse risco ou mitigar esse risco. Como a gente já sabe disso,
E, como eu acabei de te falar, que tem várias empresas criando e adotando equipamentos que vão na nossa rede, estes equipamentos, cedo ou tarde, vão começar a manipular as informações. Então, por exemplo, um caixa eletrônico ou uma maquininha de cartão de crédito para uma empresa, ela concentra ali várias informações de vendas. O que aconteceria, por exemplo, se o seu concorrente tivesse acesso a todas as suas vendas que você está processando na sua maquininha? Então, isso representa para nós um risco de segurança da informação. E é por isso que a área de segurança da informação está investindo em hardware hacking para conter a perda de confidencialidade, conter a perda de integridade e conter a falta de disponibilidade de acesso à informação dentro desses tipos de equipamento. Que equipamentos são esses, Fábio? Equipamentos como, por exemplo, hoje, alguns carros, alguns veículos já têm capacidade de processamento, já tem, alguns deles, GPS embutido. Imagine você que a empresa está utilizando um veículo que por acaso tem um GPS. Esse veículo ele é atacado por um cybercriminoso e ele consegue ter a localização exata daquele veículo em tempo real. E esse veículo está carregando uma maleta de dinheiro, um novo equipamento da empresa. Ele pode ser alvo de uma abordagem criminosa na rua e aí pode ter o seu bem subtraído. Isso é só um exemplo. Tá? Ah, Fábio, mas você está vendo muito filme. Então vamos lá, máquinas de cartão de crédito. Quantas e quantas vezes você já viu golpes em máquinas de cartão de crédito? Ou pessoas que visitam a sua empresa, se anunciam como representantes do banco ou do fabricante da máquina de cartão de crédito, fazem uma intervenção no seu equipamento e colocam ali coisas como o chupacabra, que é um circuito eletrônico que captura todos os dados dos cartões que passam ali na maquininha e o que é digitado no teclado, certo? Então, são riscos que a empresa corre, não só a empresa que fabrica a máquina, não só o banco que fornece essa máquina para você, mas também se a sua empresa está utilizando essa máquina. Lembre-se, você é ou vai ser o responsável pela segurança da informação da sua empresa. Então você não pode jogar a culpa de uma invasão numa máquina de cartão de crédito somente no banco, somente no fabricante da máquina. Você também deve tomar cuidado. Equipamentos médicos. Por exemplo, se você vai trabalhar em um hospital, existem equipamentos médicos que vão se conectar à sua rede para a transmissão de um diagnóstico, para a transmissão de uma informação, para receber uma atualização via internet. Estes equipamentos, antes de serem conectados à sua rede, precisam passar por avaliações. Precisam ver se não tem uma vulnerabilidade escondida, se ele não está trazendo consigo um malware. Vou contar uma história para vocês. Algum tempo atrás, um fabricante famoso na área de memory key, que são os pendrives, e também fabricam memórias, eles sofreram um ataque numa de suas fábricas, não sei se na China ou em Hong Kong, eu sei que era na Ásia. E um lote dos seus pendrives foi contaminado com um malware. Este malware, o que acontecia? Você, cliente dessa empresa, adquiria o seu equipamento, o seu pendrive, espetava esse pendrive na porta USB do seu computador e ele automaticamente, através de uma vulnerabilidade do protocolo da USB, ele injetava de dentro do firmware do pendrive, ele injetava um ataque contra máquinas Windows e implantava dentro dessa máquina Windows um agente de comando e controle. Ataques de comando e controle, para você ter uma ideia, são aqueles ataques onde o atacante ele tem um exército de máquinas que podem fazer uma derrubada, um ataque de DDoS. São máquinas que ficam lá, zumbis, esperando o controle enviar um comando e eles executam esse comando. Esse comando pode ser um ataque de DDoS,
Esse comando pode ser um ataque lateral, esse comando pode ser uma captura de informação e envio para a rede, para a internet. Então, as pessoas que adquiriam esses pendrives desse fabricante estavam sendo contaminadas e não sabiam. Já houve histórias também, não confirmadas, obviamente, que o governo americano comprou alguns discos rígidos que vieram da China e da Ásia, e esses discos rígidos eles continham malwares que infectaram máquinas do governo americano. Então, da mesma forma, quando você compra uma roupa numa loja, você chega em casa, você não vai usar aquela roupa para sair do jeito que você trouxe ela da loja. Você chega em casa e você põe essa peça de roupa para lavar primeiro. Por quê? Porque no transporte dessa roupa da fábrica até a loja, ela pode ter se sujado, embora visualmente não tenha nada, pode ter se sujado, pode ter alguma doença. Outras pessoas experimentaram aquela roupa. Você não sabe por onde aquela roupa passou. Então, por isso, quando você compra uma peça de roupa, você lava antes de usar pela primeira vez. Os equipamentos de computação e qualquer outro dispositivo que vá conectado na sua rede, que tenha emissão de sinal, de radiofrequência ou qualquer coisa, eles precisam ser testados antes de ingressarem dentro da sua empresa, antes de serem conectados à sua rede da sua empresa. Eles precisam ser testados. E para isso, muitas vezes, você vai ter que recorrer a técnicas de hardware hacking para poder, sem destruir o equipamento, sem afetar a garantia do equipamento, poder realizar testes. Né? Existem dois grandes profissionais nessa área de hardware hacking, pessoas que são muito reconhecidas em nosso meio, pessoas que falam bastante bem desses dois profissionais, e eu, pessoalmente, sigo esses profissionais nos seus vídeos, nas suas postagens, em palestras. Inclusive, um deles esteve na WorldSec de 2023. Eu tive a oportunidade de falar com ele ao vivo e é uma pessoa bem legal. O primeiro deles é o Júlio Della Flora, é o meu conterrâneo, lá de Londrina, no Paraná. Né? Para vocês verem que Londrina é um grande celeiro de profissionais de segurança. E o Júlio, ele mora em Londrina e ele trabalha para uma empresa que tem máquinas de cartão de crédito e ele faz avaliações nessas máquinas. E frequentemente ele mostra alguns desses seus testes para nós no TikTok, no YouTube, ele mostra parcialmente, obviamente, e mostra alguns ataques que ocorrem nesse tipo de equipamento. Ele também mostra, por exemplo, o uso de sensores térmicos, sensores de luminosidade, sensores de presença, Arduino, Raspberry Pi, equipamentos que são usados no seu dia a dia para mostrar como é possível executar alguns ataques, como é possível quebrar os três pilares de confidencialidade, integridade e disponibilidade de alguns equipamentos. Certo? Então vale a pena segui-lo, vale a pena acompanhar o trabalho que ele faz. O segundo profissional, que é esse que eu encontrei na WorldSec, é o Lucas Teske. O Lucas, ele tem uma empresa que faz avaliações de hardware hacking, então ele presta esse tipo de serviço para qualquer empresa. Obviamente ele está aqui em São Paulo e essa é uma natureza de uma operação que tem que ser feito presencial. Né? Não adianta ele trabalhar muito remoto, você pode até ter um equipamento, enviar para ele, ele vai fazer o teste. Né? Mas são avaliações que ele faz em cima de equipamentos e ele também divulga. Os dois criaram um grupo no Telegram chamado Hardware Hacking. Eu fui membro desse grupo do Telegram, Hardware Hacking, por muito tempo, mas como eu não trabalho com isso, é mais uma atividade como hobby, mais para estar inteirado sobre as coisas, como elas funcionam e o que pode ser feito, eu deixei de seguir o grupo. Mas é um grupo muito educado, tem pessoas bacanas lá, mesmo que você esteja no começo da carreira, ou que você tenha muitas dúvidas, que parecem ser dúvidas bobinhas e tal, pode mandar lá que o pessoal é bem educado e vai te acolher bem. Né? Só não manda perguntas sobre hacking de máquinas, de computadores para jogos, alguma coisa, que aí não é o fórum para isso. Lá você vai aprender como a eletrônica, né, e recursos da eletrônica podem ser utilizados, às vezes, para quebrar os pilares de confidencialidade, integridade e disponibilidade de equipamentos de segurança da informação. Tá?
As ferramentas que normalmente o profissional de hardware hacking utiliza são ferramentas da área de eletrônica. Então, vai passar por osciloscópio, vai passar por placas de circuito, circuitos integrados, que são os processadores, né, por equipamentos como Arduino, Raspberry Pi, o Flipper Zero, que também é bastante conhecido já. O Flipper Zero, por exemplo, é um equipamento que ele consegue replicar sinais de radiofrequência, ele consegue escutar esses sinais e, por exemplo, decodificar, emitir sinais, clonar sinais. Então, ele é um equipamento bastante, vamos dizer assim, flexível, certo? Então, você consegue fazer bastante coisa. É óbvio que essa parte de hardware hacking vai trabalhar mais coisas físicas, mas tem também software, tem também a parte que você tem que codificar mais baixo nível. Então, se você gosta desse tipo de assunto, vale a pena você aprender um pouco mais sobre essas ferramentas, como que eles utilizam, que pode ser uma área de atuação bastante interessante para você. Como eu sempre digo, a área de segurança ela é bastante ampla. Então nós temos profissionais de educação física, nós temos advogados, nós temos economistas que trabalham na área de segurança da informação. Por quê? Porque existem áreas, por exemplo, que não precisa saber código. Existem áreas da segurança da informação que é melhor realmente que você seja um advogado. Você entenda de leis, você vai se dar melhor. Ou um administrador de empresa, você vai se dar melhor nessa função do que um processamento de dados, um engenheiro da computação. Essa área de hardware hacking propriamente dita, quem que vai se dar melhor nessa área? Pessoas que são formadas em eletrônica, engenheiros elétricos e engenheiros eletricistas, né, que estão focados, engenheiros de telecomunicações, por exemplo, que estão focados, que sabem lidar mais com essa parte de hardware. A gente sabe que tem lá muitos hardwares que têm a parte de programação, mas nesse aspecto, a questão da eletrônica, ela obviamente reina. Né? Você tem que saber muito mais de eletrônica do que de software, do que codificação. Então, obviamente, esse tipo de profissional ele vai vai conseguir fazer uma transição de carreira mais rápida e mais fácil para essa área, certo? Existem também os robistas. O que é um robista? Aquele cara que mexe com eletrônica por hobby, ele não usa aquilo como profissão. E muitos dos profissionais de hardware hacking, ou eles começaram, ou eles continuam atuando como hobby. Né? É óbvio que não vai ser um robista que vai fazer uma avaliação de uma urna eletrônica. Não vai ser um robista que vai ser chamado lá pela Redcard para fazer uma avaliação numa máquina de cartão de crédito. Né? Isso vai ter que ser um profissional. Mas às vezes um robista, se você gosta de eletrônica por hobby, você pode fazer uma avaliação em um equipamento simples ou num projeto de um fabricante menor, uma microempresa que está pensando em lançar um equipamento no mercado e você vai lá fazer a sua avaliação de segurança da informação sobre esse equipamento de eletrônica. Tá? Quem mais utiliza o hardware hacking? Né? Quem é a empresa que mais contrata nessa área? Tem mercado para isso? Bom, é óbvio que quem fabrica equipamentos, eles vão contratar mais, ou eles vão se preocupar mais, ou ter mais trabalho de consultoria nessa área. Mas nós não podemos deixar o cliente também tem que fazer a sua avaliação. Não importa para mim se eu estou comprando um equipamento, por exemplo, vou comprar um disco rígido. Esse disco rígido ele está vindo da Samsung. É óbvio que eu confio no trabalho da Samsung? Confio. A Samsung é uma grande marca? É. A Samsung faz teste de hardware, hacking, segurança e hardware? Faz. Mas se eu tenho aquilo como uma atividade crítica para a minha empresa, eu não posso pegar esse HD e colocar ele em produção, colocar ele para funcionar sem nenhum teste, sem nenhum tipo de teste. Por exemplo, uma empresa hoje que faz transporte de valores. Imagine a quantidade de criminosos
que gostariam de ter acesso às câmeras de TV de dentro de uma empresa que faz transporte de valores. É óbvio que se eu estou à frente, trabalhando numa empresa que faz transporte de valores, e eu recebo lá uma câmera para ser instalada na minha empresa, eu não posso simplesmente pegar essa câmera e instalar diretamente. Eu preciso, mesma coisa que eu estou recebendo um software, eu preciso testar esse software para saber se ele tem vulnerabilidade, se ele tem ataques, fazer um pen test. Nos equipamentos, eu também preciso fazer um pen test de hardware neste equipamento para saber se ele não está pré-contaminado, para saber se ele não tem uma vulnerabilidade que alguém pode explorar e começar a obter imagens da minha empresa, para saber se ele não pode ser atacado ou para saber se ele não pode executar comandos dentro da minha rede. Talvez, se ele tem essa capacidade de comandos, eu tenho que fazer uma rede separada da minha rede de dados. Então, sobre toda esse cuidado que nós temos que ter como gestores de segurança, como profissionais de segurança da minha empresa, vai exigir que eu tenha ou conhecimentos, ou que eu tenha pessoas que possam executar esses testes de hardware hacking para mim. Da mesma maneira que você contrata um pen tester autônomo, você pode contratar uma pessoa como o Lucas Teste para avaliar um equipamento seu. Certo? Então, existe, se você for procurar hoje no LinkedIn vagas que tenha lá hardware hacking como pré-requisito, você vai achar poucas vagas. Mesmo porque esse é um mercado que está em evolução. Está crescendo esse mercado. Muitos dos profissionais de segurança estão preocupados com isso. Alguns estão estudando por conta própria, porque sabem que o mercado não vai suprir com certa rapidez que a gente precisa para ter. Então, pode ser uma oportunidade para você. Hoje eu não tenho como dizer assim, olha, vai lá, vai fundo, estuda isso aí que você vai ganhar dinheiro. Mas eu estou alertando aqui para vocês que existe essa possibilidade e muito provável, porque como a gente tem cada vez mais internet das coisas, cada vez mais equipamentos inteligentes, equipamentos conectados à rede, cada vez mais vai ter mais e mais requisitos de hardware hacking, tá? A começar pelas fábricas, mas também os clientes. Uma das grandes preocupações que nós temos com o hardware hacking, pensando em segurança da informação, é, por exemplo, o mau uso do hardware hacking para coleta de informações. Então, a gente já tem um termo cunhado na segurança da informação que é chamado Shadow IT. Shadow IT são computadores e softwares que não são de conhecimento da empresa. Por exemplo, se você tem um computador da empresa e você nesse computador tem os direitos no sistema operacional Windows, a capacidade, você consegue instalar qualquer programa de computador. Você concorda que se você for lá instalar um torrent, um programa para baixar torrent, você não vai avisar a empresa que você está fazendo isso. Por quê? Porque torrent normalmente é usado para pirataria, para transmissão de dados de maneira mais anonimizada. A empresa, quando ela descobre que você tem um software na sua máquina que não foi autorizado, não foi verificado, a gente considera isso Shadow IT. São softwares e equipamentos que podem estar dentro da empresa e a empresa não testou, não tem conhecimento, não tem controle de segurança sobre ele. Sabendo que com hardware hacking, com Raspberry Pi, com Arduino, cada vez mais os criminosos vão começar a embutir dentro das empresas mais e mais Shadow IT envolvendo hardware hacking, envolvendo esses pequenos equipamentos. Né? Então, por exemplo, teve um caso de uma empresa
que eu vi isso na internet, tá? Havia um celular que estava conectado ao Wi-Fi da empresa. Esse celular estava conectado a uma tomada, ou seja, carregando o tempo todo, e estava lá escondido em alguma empresa. E aí o monitoramento da empresa viu que tinha um MAC address novo na rede, um IP novo na rede, foi diagnosticando, foi tentando encontrar onde ele estava, onde ele possivelmente estava, até que eles encontraram o equipamento através de busca de sinal, certo? Eles encontraram aquele celular. E aquele celular, por exemplo, estava tendo acesso remoto. Ou seja, o atacante colocou aquele celular dentro da empresa e começou a atacar. Para a gente ter um caso de hacking criminoso envolvendo esse tipo de hardware, vai ser cada vez mais frequente nas empresas. Então você tem que tomar cuidado, tem que monitorar para que isso não seja algo recorrente dentro da sua empresa. Tá? Bom, pessoal, estamos chegando ao final do nosso episódio aqui hoje. É um tema que eu gostei bastante de fazer esse roteiro e eu gostaria de pedir para você, se você está gostando desse conteúdo, para você deixar o seu like, para você compartilhar esse vídeo com outras pessoas que curtem eletrônica, ou para você que sabe que tem uma pessoa que manja bastante de eletrônica e queria trocar de área, trocar de carreira, talvez esse vídeo possa mostrar, lançar luz a essa opção de trabalho, essa oportunidade de trabalho em segurança da informação envolvendo uma área que ela gosta, que é a parte de eletrônica. Né? Então, compartilhe esse vídeo com outras pessoas, né? Compartilhe esse material, escreva aqui embaixo nos comentários aquilo que você achou que é mais interessante. Né? E aqui, no final, eu sempre falo um pouquinho sobre o jeito errado, o jeito certo, e 3 passos para você começar a trabalhar hardware hacking hoje mesmo dentro da sua empresa. Tá ok? Então, e aí, de novo, né, gente, é o que eu sempre digo, isso é na minha humilde opinião, tá? Não assumam isso como uma verdade absoluta, façam suas pesquisas, tomem outras opiniões, mas na minha opinião, o jeito errado que as pessoas levam o tema de hardware hacking são empresas que compram equipamentos de origem duvidosa ou de origem não rastreável ou, sei lá, da onde compram esses equipamentos, e coloco isso direto na empresa, sem fazer um teste, sem fazer uma avaliação, sem fazer nada. Certo? Algum tempo atrás, um amigo meu, ele comprou um equipamento, eu achei muito interessante, na casa dele. Tinha todos os canais da TV a cabo, estavam desbloqueados. Eu falei, nossa, você tá bem, né, de grana, porque está com todos os canais desbloqueados, isso tem muito tempo. Ele falou, olha, tá vendo essa caixinha aqui? É uma caixinha que eu comprei lá no camelódromo e você conecta ela na internet e ela abre todos os canais para você. Você conecta o cabo da rede, da TV a cabo, naquele cabo coaxial, e ele abre todos os canais para você. Eu achei aquilo muito curioso e estranho, né? Falei, cara, mas se isso está conectado na sua rede, você sabe se ele não está roubando seus dados ou alguma coisa assim? Aí ele falou, não, que isso aí veio do Paraguai, quem que vai querer roubar as minhas informações e tudo mais. Então, começa por aí. É essa ideia que às vezes as pessoas têm, não tem problema, vou colocar aqui, e não faz nenhuma avaliação. E aí eu emprestei essa caixinha dele, eu fiz todo um trabalho ali de conectar um proxy, para ver que tipo de comunicação aquela caixinha fazia via internet para poder desbloquear os canais. E aí eu percebi como que funcionava. Ele conseguia baixar um firmware, ele atualizava alguma coisa, um firmware internamente dentro do equipamento, e esse equipamento ficava desbloqueado, ou seja, ele baixava alguma chave de criptografia, que essa chave identificava aquele equipamento com um plano que estava com assinatura totalmente aberta, né, um plano full de canais, e aí você conseguia assistir essa TV, certo? Então, muitas pessoas fazem isso nas empresas. Compram equipamentos de origem duvidosa ou, mesmo que sejam de fabricantes bons, mas não testam esses equipamentos antes de colocar na rede. Também não consideram os riscos de espionagem industrial e espionagem comercial. Gente, vocês ficariam surpresos ao saberem que muitas empresas chinesas
tem acesso a informações totais de empresas brasileiras via espionagem industrial. E muitas empresas não têm a mínima noção que isso está acontecendo debaixo do nariz delas. Infelizmente, isso acontece bastante. Eu trabalhei na IBM, a IBM fazia esse tipo de avaliação e em uma certa fabricante de veículos, eles perceberam, a IBM detectou, que mais de 50% do projeto de um veículo, de um carro, já tinha sido copiada por uma fábrica chinesa. A fábrica tomou a decisão de não lançar aquele carro porque haveria uma cópia daquele carro. E foi exatamente isso que aconteceu. Anos mais tarde, um fabricante chinês começou a vir para o Brasil trazendo um carro com um design totalmente parecido com o dessa fabricante. É uma cópia escrita do fabricante. Aí a gente meio que percebeu quem que era a fábrica que estava copiando o carro, né? Mas aconteceu e essa fabricante brasileira, obviamente não é carro brasileiro, é uma fabricante estrangeira, tem uma montadora aqui no Brasil. Ela tomou um prejuízo enorme, porque ela já estava com metade do projeto do carro em andamento, e ela teve que abandonar aquele projeto, porque aquele carro já não era mais viável, porque haveria uma cópia daquele carro. Então, gente, em todos os campos, na agroindústria, na pesquisa científica, no desenvolvimento de produtos, desenvolvimento de vacinas, no desenvolvimento de qualquer coisa que dê dinheiro, que sejam ativos, saibam vocês que empresas de fora estão espionando o Brasil. Estão espionando como funcionam as coisas, estão roubando projetos brasileiros por conta desses tipos de ataque. Tá? Então, tome muito cuidado. O jeito certo que a gente fala de hardware hacking considere o mundo da eletrônica nos seus riscos. Considere os IoTs como portas de entrada para cybercriminosos, porque cedo ou tarde eles serão. Então, no seu levantamento de riscos, no seu mapeamento de riscos, você deve incluir a parte eletrônica, equipamentos, dispositivos, não só os que conectam na sua rede. Às vezes é um equipamento eletrônico que tem sinal de Wi-Fi, que tem sinal de Bluetooth. Por mais que você não esteja utilizando, esses equipamentos podem ser utilizados para roubar informações na sua empresa. Avalie os seus fornecedores de hardware, avalie os seus hardwares. Compre de pessoas que você tem confiança, porque às vezes você vai comprar de um mercado onde o equipamento que você vai trazer para a sua empresa já vai estar contaminado. Então, os 3 passos agora para a gente implementar segurança de hardware dentro da nossa empresa, usar o hardware hacking como meio de proteção da nossa empresa. Primeiro, avalie o seu risco atual, principalmente com os IoTs que a sua empresa já tem, e nos próximos planos de avaliação de equipamentos, inclua avaliar equipamentos que envolvam eletrônica. Tá? Então, avalie o seu status atual. Depois que você limpou a casa, os próximos equipamentos, impressoras, qualquer coisa que ingressar na sua empresa, você deve avaliar. Por mais que seja um equipamento de ar-condicionado. Eu já vi ar-condicionado que tinha conexão Wi-Fi e o ar-condicionado ser hackeado. Tá? Então, tomem cuidado com isso. Faça um inventário dos seus equipamentos e lembre-se de considerar a atualização de firmware da mesma forma como você considera a atualização do Windows nos seus dispositivos. Então, faça um inventário do seu hardware, dos equipamentos que estão conectados à sua rede, e sempre que tiver uma atualização de firmware, você tem que fazer a mesma coisa que uma atualização de Windows, a mesma coisa que a atualização de softwares normais. Você tem que atualizar os firmwares dos seus equipamentos. Mesmo que seja lá o ar-condicionado, uma cafeteira ou alguma coisa, você tem que atualizar. Tá? Muitas das atualizações são atualizações de segurança. E por fim, monitore estes equipamentos. Não é só fazer o inventário e deixar lá guardada a planilha do Excel lá no seu arquivo, lá no seu computador. Monitore todos os equipamentos.
qualquer comportamento estranho. Se esse equipamento está trafegando muita informação, se esse equipamento está sobreaquecendo, se esse equipamento está coletando informações, se esse equipamento estiver fazendo qualquer coisa que não seja normal, avalie, monitore, ele pode estar contaminado. Tá? E esteja antenado, alerta aos tipos de ataques envolvendo estes equipamentos. Se você for navegar lá no grupo do Hardware Hacking, lá do Telegram, você vai ver muitos casos lá que você vai olhar, nossa, olha que interessante, eu tenho um equipamento na minha empresa que é da mesma marca e modelo desse aí que ele está mostrando o ataque. O que isso significa? Que a sua empresa, a partir de agora, você está ciente que a sua empresa está vulnerável. Se aquele cara conseguiu atacar aquele equipamento, qualquer pessoa, se você tem um equipamento igual àquele e não fez uma atualização, não fez uma correção ou qualquer outra contramedida de segurança, você pode ser atacado daquele mesmo modo que o cara demonstrou ali. Tá ok? Muito obrigado por me assistir até aqui. Espero ter contribuído com mais esse vídeo para você, trazendo mais essa informação, essa opção de trabalho na área de segurança da informação. Se você gosta de eletrônica, considere trabalhar com hardware hacking, que é um mercado em grande expansão. Se você chegou até aqui, ao final desse vídeo, aqui está comigo, comenta aqui embaixo eletrônica nos comentários para eu saber que você chegou até aqui. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.